Graça e paz, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Eu queria ter incentivado aqui nos últimos dias um texto que tem sido lembrado. São dois textos que eu gostaria de ler. Um é Apocalipse capítulo 1. Esse texto foi lembrado na última terça-feira também. E alguma coisa chamou a atenção aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs. A partir do versículo 9. Apocalipse 1, a partir do versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O apóstolo João, ele relata, esse encontro, que ele teve com o Senhor Jesus. E é interessante, tem sido lembrado para nós, o Pablo tem insistido nesses versículos, porque João, ele ouve uma voz atrás dele. Então, João estava virado numa direção e, de repente, ele escuta uma voz falando e ele tem que se virar para ele poder ver quem é que falava, Uma leitura que eu faço, obviamente que é muito rico, como é muito rica a palavra de Deus, é que nós podemos pegar para a nossa experiência, ou pelo menos eu pego para a minha experiência, que João, ele não estava ali, não acredito, a palavra diz que ele estava ali por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então João, ele não estava ali talvez desatento com relação às coisas do Senhor, ou ele estava andando numa direção errada, Mas eu fico imaginando João já, um ancião, ainda não no fim da sua vida, exatamente, porque depois ele volta para Éfeso, ele passa ali o resto da sua vida, mas já velho, e aqui eu não sei quanto tempo havia decorrido, mas se não todos, mas grande parte daqueles irmãos com quem ele tinha tido aqueles momentos gloriosos da presença do Filho de Deus entre eles, já não estavam mais ali. João estava exilado, ele estava separado dos irmãos, e ali eu não imagino que o João estava tendo uma vida boa ali, ele estava ali sofrendo. E João, ele poderia estar considerando todas essas coisas, e pensando na sua própria experiência, como estavam terminando as coisas para ele, Novamente, exilado, sozinho, separado dos irmãos. E quando ele ouve essa voz, ele se volta. Talvez uma leitura que podemos fazer seja de que os nossos olhos, muitas vezes, eles podem estar olhando para as situações que nos cercam. E depois de anos e anos e anos caminhando com o Senhor, às vezes você vai falar: puxa, muitos daqueles da caminhada comigo já não estão mais.
ou já partiram para o Senhor, ou estão em outro lugar, né? Muitas das situações que eu imaginei, muitas das coisas que eu achei que seria a minha vida não são. Mas aí, irmãos, essa voz como de trombeta, ela vai mostrar para a gente, ela vai mostrar para João: João, olha para mim, olha para mim, olha quem eu sou. E os adjetivos usados aqui, as qualificações do Senhor, muito provavelmente elas enchem o coração de João novamente. E eu quero trazer isso para a nossa realidade, irmãos, porque no partir do pão também é uma possibilidade de nós olharmos de novo para o Senhor e vermos quem Ele é. E vermos o que Ele fez, o que Ele tem feito e o que Ele fará. E aí eu queria juntar com esses versículos, né, com essa passagem bíblica, uma outra que também é muito bonita. Os irmãos favoráveis em Lucas, capítulo 24. Lucas 24 é um texto que a gente conhece bastante também. A partir do versículo 13, Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Essa passagem ela é linda, ela deveria, ou ela deve mexer com o nosso coração, porque é um mistério, né? Aquelas pessoas que viram o Senhor Jesus, que estavam com ele, nesse momento, não o reconheceram. Não o reconheceram. Mas a verdade, irmãos, é que agora, né, e Paulo fala isso, né, se nós já ouvíamos antes, agora não o vemos como víamos antes. A verdade é que é necessário uma revelação de Deus para nós.
E quando partimos o pão, tal qual, né, quando João ele se volta para ver o Senhor, é um momento de nós termos uma revelação ainda mais profunda do nosso Senhor. É momento de nós o vermos novamente, como devemos vê-lo todos os dias. Se a nossa fé está embotada, se estamos tristes, né, pelo caminho, falando, Senhor, já há 40 anos, há 40 anos que eu creio no Senhor e as coisas, né, eu achei que o Senhor ia fazer tantas coisas na minha vida. O Senhor diz para nós, irmãos, você tem um coração que é um coração tardo, um coração que ainda está lento na minha presença. Você precisa me ver. Você precisa ver que eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo. Você precisa ver que eu estou vivo eternamente. E que eu sou aquele que planejou todas essas coisas, inclusive a sua vida, para a minha glória. E aí, irmãos, como esses, né? Eles falam para o Senhor, fica conosco, Senhor, porque é tarde. Fica conosco, porque já é tarde, né? Esses, no mesmo instante, eles se levantam e falam, nós precisamos proclamar. E aí, irmãos, não é tarde. E aí não tem horário, aí não tem momento da nossa vida, não tem nada que diga para nós, agora é tarde. Tem uma coisa que precisa ficar muito clara. O Senhor venceu. O Senhor ressuscitou. Não é tarde. Não passou da hora, irmãos. O Senhor não atrasou a obra na sua vida, o Senhor não fez absolutamente nada incorreto. O Senhor não se esqueceu. O Senhor não teve menos poder do que nós imaginávamos que Ele teria. O Senhor vive. O Senhor vive hoje. O Senhor está dando testemunho nessa mesa de que Ele vive. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. Então, irmãos, é para isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Talvez você não está em pecado, talvez você não está cocheando entre dois pensamentos, mas você está triste. Você está dizendo, Senhor, eu creio no Senhor, mas eu me sinto sozinho. Né? Eu me sinto numa situação em que parece que as coisas não andam para mim. Aí o Senhor vai mostrar para vocês. Aquele que tem a sabedoria, aquele que tem os pés como latão, que julgam, e julgam toda a situação, e julgam inclusive aqueles que te afrontam, aqueles que, né, que pisam em você hoje. Aquele que é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele tem nas suas mãos as estrelas e ele caminha no meio das igrejas. Então, irmãos, é hora de nós glorificarmos o nosso Salvador. É uma indignidade nós chegarmos diante desse momento e dizer para o Senhor, Senhor, eu vou até participar disso aqui, mas não está legal, não está bom, não está tranquilo. A palavra é, Senhor, eu não consigo ver as coisas como elas realmente são. Os bastidores das suas obras, as coisas que estão acontecendo diante de mim, eu não entendo, mas é muito claro para mim, Senhor, que o Senhor é aquele que tem nas suas mãos as estrelas. O Senhor é aquele que caminha no meio das igrejas. O Senhor é aquele que nos ama e com o seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes eternamente. Então participemos assim, irmãos. Irmãos e irmãs, participemos com esse coração, né, sabendo o nosso Redentor vive e em breve se manifestará sobre este mundo. Glórias sejam dadas, pois, a Ele eternamente. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti. Muito gratos a Ti, Senhor. Porque podem até haver nuvens, Senhor, mas o sol da justiça brilha, Senhor. Aquele que se assenta no trono está sentado no trono inabalável, Senhor. Nada pode nos tirar das suas mãos, Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, não nos voltamos para nós, Senhor, para as nossas experiências, Senhor, para aquilo que nós achamos, Senhor. Senhor, não há nada em nós, Senhor, mas tudo é Teu, Senhor. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Senhor, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Toda adoração é para Ti, Senhor Jesus, o nosso Redentor que vive eternamente e que nos salvou e que nos comprou com Seu sangue, nos redimiu, nos deu uma esperança gloriosa e viva e verdadeira.
Bendito é o teu nome, Senhor. Partimos o pão, Senhor. Não olhando para nossas fraquezas, as nossas dificuldades, Senhor, mas olhando para ti, Senhor. Nos voltamos, Senhor. Se estivermos em outra direção e olhamos para ti, Senhor, e nos alegramos e nos regozijamos em ti, Senhor. E enquanto partimos este pão, Senhor, que também, Senhor, os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para vermos que o Senhor verdadeiramente ressuscitou, Senhor, e está vivo, Senhor. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Testemunhamos juntos dessa glória. Testemunhamos juntos do nosso Salvador, da nossa salvação eterna que foi dada em Cristo Jesus. Tu és digno, Senhor. Bendito é o teu nome. Todos os que já têm essa experiência, os que já viram pela sua graça, pela sua exclusiva graça do nosso Salvador, são convidados a participar desse momento com adoração, com louvor e com gratidão no coração.